Olá pessoal, sou o professor Bezerra Neto, professor de Biologia. Hoje estarei com vocês apresentando um pouquinho da segunda lei de Mendel, relembrando algumas coisinhas voltado logicamente para o vestibular. Para dar início, antes da segunda lei, é bom a gente relembrar um pouquinho aquela história da primeira lei de Mendel, onde uma das ideias que é afirmada na primeira lei de Mendel é que cada característica, e lembre-se que Gregor Mendel, na primeira lei, ele só analisava uma característica de cada vez, das 7 escolhidas por ele. Ele, uma vez analisando uma característica, através dos experimentos, ele conseguiu identificar, concluir que cada característica é condicionada por um par de fatores. Esses fatores ele denominou de fatores mendelianos, dominantes, fatores mendelianos recessivos. É muito importante, galerinha, é muito importante relembrarmos que Gregor Mendel, na época dos estudos dele, ele não tinha conhecimento de DNA, ele não tinha conhecimento dos genes, ele não tinha conhecimento da divisão celular como um todo, ele não sabia que isso existia. Então, na hora que ele foi fazendo os cruzamentos, que era basicamente cruzamentos onde ele tinha que fazer uma análise quantitativa, e por isso ele fez diversos experimentos, ele só podia analisar o que ele podia olhar com os próprios olhos, porque nem microscopia óptica existia na época dele. Tá? Então, com isso, ele determina que algumas características conseguem se manifestar independente de outras, e as características que sempre estariam se manifestando eram características dominantes, que ele denomina de fator mendeliano dominante. E aqueles que, uma vez ou outra, que poderia aparecer, são os fatores mendelianos recessivos. Isso lá na primeira lei de Mendel. Mas após a primeira lei de Mendel, que ele começa a brincar, digamos assim, brincar com um pouco mais de seriedade, levando em consideração mais características, ele começa a analisar 2 características ao mesmo tempo. Lembre-se que ele escolheu 7 características para fazer os experimentos. Então, ele agora, para a segunda lei de Mendel, ele vai analisar 2 de modo simultâneo, 3 de modo simultâneo, 4 de modo simultâneo, até que chegar às 7. Poxa, professor, a gente vai ter que ficar estudando todas as características, todas ao mesmo tempo e tal. Não, galera. A gente só precisa entender a essência do experimento. Por exemplo, nos cruzamentos, tá? É muito importante aqui, gente, que nos cruzamentos a gente relembre o que é a geração P, a geração F1, o cruzamento de F1 com F1 e a geração F2. Esse esquemazinho é um esquemazinho bem simples. Lá do outro lado, que posteriormente vocês vão ver, parem a videoaula aí, tá? Deem um print screen, façam um resumozinho, criem os seus esquemas. É muito importante que esses conteúdos vocês escrevam para poder sedimentar um pouco mais na cabeça de vocês. Principalmente aquela galerinha que tem um pouco mais de dificuldade na genética. Genética essa que é linda e maravilhosa, né? Mas vamos lá. O que é a geração P? Ou geração parental, ou a geração de organismos puros. Essa geração P é determinada por Gregor Mendel aqueles organismos que ele escolhe algumas características, como por exemplo, cor da semente, o formato da semente, textura. Ele escolhe alguns tipos e fica fazendo alguns cruzamentos do tipo autofecundação. Exemplo, ele pega lá uma característica que ele quer analisar, uma semente que é lisa. Aí ele faz uma autofecundação dessa semente que é lisa, certo? Vamos supor que nessa primeira geração de resultado desse cruzamento da autofecundação, origine, sei lá, de 10 sementes, 9 são lisas e uma é recessiva. O que ele faz? Ele descarta aquela recessiva, pega aquelas 9 e realiza outras autofecundações de cada uma das 9. Até ele ter certeza que as gerações que vierem a surgir só terão aquela característica lisa. Isso são experimentos bem simples que ele fez de autofecundação com a planta de ervilha, com a Piscis sativum, para poder garantir a pureza das características. Aí essa pureza das características a gente coloca na geração P, geração parental, geração de organismos puros. Na hora que eu coloco bem aqui a amarela lisa, eu estou te colocando 2 características ao mesmo tempo, uma para a cor da semente e a outra para a textura da semente. Vejo que do outro lado, a outra semente é verde e rugosa, também é pura para essas características. Aí você pensa, ok,
Gregor Mendel foi lá e analisou duas características ao mesmo tempo. Pegou duas sementes com características contrastantes, que é muito importante isso. E o que iria gerar? O cruzamento da geração parental, geração P, ela vai formar o que é conhecido como geração F1. A geração F1, via de regra, a gente vai considerar que é o resultado da geração P. Simples. Aí olha o que aconteceu. Toda vida que ele fazia o cruzamento das plantas puras para essas características analisadas, 100% do resultado era sempre amarela lisa. E aí o que ele deduz dessas características? Poxa, professor, isso é lógico, é fácil de identificar agora qual é a característica que é dominante. Se eu tenho lá uma característica amarela lisa, cruzando com uma verde rugosa, e só apareceu amarela lisa, eu deduzo que a amarela lisa são características dominantes. E, logicamente, a recessiva é a verde rugosa. Mas o experimento dele não acabou aqui, não. Ele pega algumas dessas plantas da geração F1 e faz o cruzamento de F1 com F1. Então, ele vai lá, pega literalmente, pessoal, e vai fazer uma autofecundação. Ele pega essa amarela lisa da F1 e cruza com ela mesma. Amarela lisa, cruzando com outra amarela lisa. Notem que essa amarela lisa não é mais pura. Agora é um organismo híbrido. Por que um organismo híbrido, professor? O que quer dizer um organismo híbrido? O organismo híbrido é aquele que apresenta dois genes, dois alelos, duas características diferentes do mesmo organismo, porém só uma está se manifestando, pelo menos neste caso, tá? Então, repetindo, essa geração F1, que é o resultado da geração P, é uma geração híbrida, porque ela tem a característica dominante e também tem a recessiva, embora esta não tenha se manifestado. Depois ele pega as plantinhas que foram lá da F1 e faz uma autofecundação, onde ele pega a amarela lisa, esqueci aqui, foi mal galera, amarela lisa, cruzando com a amarela lisa. O resultado dá o que é denominado de geração F2. Aí você pensa, ok, com certeza vai aparecer amarela lisa porque são características dominantes. Realmente aparece aqui a característica amarela lisa. Mas também apareceu outras coisinhas mais. Apareceu a verde rugosa. Mas apareceu outras também. Ocorreu uma mistura das características. Apareceu aquela que é a semente amarela rugosa e apareceu a verde lisa. O que ele deduz aqui na segunda lei de Mendel? Que as características analisadas, lembrando que tais características, no caso a cor da semente e a textura da semente, elas sempre ficarão em cromossomos que são diferentes. Embora, pessoal, Gregor Mendel não tinha conhecimento de cromossomo, hein? Lembre-se lá do comecinho dessa aula, muito importante. Tá? Gregor Mendel não tinha conhecimento de DNA, não tinha conhecimento de cromossomos, de divisão celular, tampouco permutação ou crossing over, tá? Assuntos de próximas aulas. Ele não tinha conhecimento disso. Então, o que ele deduziu aqui? Simples. Ele deduziu que as características que ele estava analisando na planta da Piscis sativum, que é uma planta de ervilha, elas poderiam perfeitamente se separar de modo independente. Quando se utiliza esse termo separar, fica até um pouco mais fácil de entendermos. A lei é a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente dos cromossomos, ou independente dos fatores. Essa segregação é separar, é literalmente isso. Então, a lei da segregação é a lei da separação. A separação dessas características antes na geração P, que formam organismos híbridos, e a autofecundação desses organismos híbridos acaba culminando em várias outras características, misturando entre elas. A proporção que aparece aqui, posteriormente eu vou explicar um pouco melhor o que é essa proporção, é a 9:3:3:1. Essa proporção, pessoal, é muito importante que vocês coloquem na cabeça.
É muito importante que vocês entendam o que ela significa. Não saiam querendo simplesmente decorar 9 para 3 para 3 para 1, que você vai lá, tropeça, acaba esquecendo. Tá? Entenda o que isso significa. Mas antes de eu explicar isso aqui adequadamente, vamos passar para outra partezinha aqui, que é muito importante, que eu vou, ao invés de eu colocar simplesmente os nomes aqui, tá? Eu vou colocar para vocês os genótipos dos mesmos cruzamentos. Então, olha só. Eu coloco nos mesmos esquemas, mesmo direitinho, geração P, geração F1, cruzamento de F1 com F1 e a tal da geração F2. Mas ao invés de eu utilizar a característica manifestada, eu vou utilizar os genótipos agora. A gente já determinou aqui, nós já determinamos, que a característica amarela lisa é dominante. Por que a gente consegue reduzir isso? Porque na geração P, do cruzamento entre amarela lisa e verde rugosa, 100% só deu amarela lisa. Então, se eu sei que a amarela lisa ela é uma característica dominante, são duas no caso, eu sei que a verde rugosa são as características recessivas. Como é que a gente representa isso na genética? Característica dominante, os alelos dominantes representados por letras em maiúsculo. Características recessivas representadas por letras em minúsculo. Quando o organismo é puro, o organismo é um homozigoto. Aí, opa, professor, agora ficou fácil. Quer dizer que toda vida que eu tiver na geração parental, e essa geração parental, já que ela é formada de organismos puros, eu tenho que o organismo aqui, ele é homozigoto. Azão para uma característica, Bzão para outra característica. Na genética, em especial no começo dos estudos da genética, quando a gente está nessa fase de estudar a primeira e a segunda lei de Mendel, é muito importante sabermos que cada par de letra representa uma característica diferente. Nem que isso vá mudar posteriormente, mas pelo menos por enquanto coloquem isso na cabeça, tá? Cada par de letras representa uma característica. Eu tenho 2 pares de letras, eu tenho 2 características lá diferentes, uma para a cor e outra para a textura. Se eu tenho que esse aqui é o homozigoto dominante, logicamente o outro vai ser o homozigoto recessivo. Azinho, Bzinho. Simples. Esse cruzamento aqui, pessoal, só me permite formar um tipo de gameta para esse organismo e outro tipo para esse. Aqui eu sempre terei o gameta conhecido como Azão, Bzão, e aqui o gameta Azinho, Bzinho. Se eu juntar os dois, eu vou ter Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 100% organismo de híbrido, organismo duplo heterozigoto. Por que heterozigoto? Porque ele tem um alelo dominante, um alelo recessivo, ou porque ele apresenta alelos diferentes. Então eu tenho um par, 2 pares de alelos diferentes, então eu tenho um organismo dihíbrido. O que ele faz no cruzamento de F1 com F1? Ele vai fazer o cruzamento de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Esse cruzamento de F1 com F1 vai dar as características na proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1. O que significa esse 9? Esse 9, pessoal, significa dizer que são aqueles organismos que recebem um alelo dominante para uma característica, e aí não me importa o outro, por isso que aqui eu represento como azão traço, poderia ser azão, azão ou azão, azinho, e o outro par de alelo também recebe pelo menos um dominante. Então eu vou ter o azão traço, bzão traço. Quer dizer que de 16 possibilidades, a cada 16 filhotes, ou a cada 16 organismos descendentes que venham a nascer, a tendência é que 9 deles sejam ambos dominantes para as características analisadas. Isso é o que poderá ocorrer. Lembre-se que é o que é esperado, não quer dizer obrigatoriamente que vai ocorrer. Tá? Então a gente espera. Por que eu falei 16? É só você somar isso aqui, gente. Se você somar, você vai encontrar o número de 16, que seriam a geração de a cada 16 filhotes, a cada 16 descendentes, você vai ter essa proporção. Então, se eu tenho um 9 representando dominante, tá? Eu gosto de representar assim, ó, dominante barra dominante,
para você lembrar que o primeiro par é dominante, não me importa como é que ele está organizado, se é azão, 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 azinho. E o segundo par também é dominante, e aí também não me importa se ele é bezão, bezão ou bezão, bezinho. Esse 3 aqui, eu posso dizer simplesmente que ele é o azão, traço, ou professor, dominante, beleza. Mas o outro par é homozigoto recessivo. Então esse cara aqui eu vou representar como dominante barra recessivo. Esse outro 3 é justamente o contrário. Eu vou ter agora o azinho, azinho, bezão, traço, ou representação recessivo, dominante. E esse último, eu vou ter o azinho, azinho, bezinho, bezinho, que é representando como recessivo barra recessivo. O que eu quero dizer aqui? Se a gente olhar lá para aquela outra parte, da primeira parte do cruzamento que eu coloco somente as características, olha o que aparece lá, gente. Amarela lisa, verde rugosa, amarela rugosa e verde lisa. Olha as características aqui. Recessivo, recessivo, que é justamente o verde rugosa. Dominante, dominante, que é o amarela lisa. Tem o dominante recessivo e tem o recessivo dominante, que poderia ser o verde liso, poderia ser o amarelo rugoso. Simples assim. Esse 3 e 3 aqui não me importa a ordem, tá? Mas saiba que sempre, enquanto um deles vai ser recessivo dominante, o outro vai ser dominante recessivo. Aí você pensa, ok, professor, beleza. Né? Recapitulando a aula aí, recapitulando, parei o vídeo, fiz esquemas. Ok, entendi isso aqui. Agora, eu não consegui entender foi como é que chegou nisso aqui. Como é que eu vou fazer esse cruzamento para chegar nessa proporção? Aí é necessário, antes de eu mostrar como é que se faz o cruzamento, é muito importante você aprender como é que se monta os gametas. Então, eu vou apagar isso aqui rapidinho, tá? Por isso é muito importante vocês fazerem aí um esquemazinho, parar a gravar o videozinho, dar um print screen aí na tela, bate uma foto, seja lá o que for. Mas criem o esquema de vocês para que vocês possam deixar isso bem sedimentado na cabeça de vocês, tá? Vou botar aqui um outro tópico, que é a formação de gametas. Como é que funciona a formação de gametas? Se eu tiver um organismo, por exemplo, vamos supor que o genótipo dele, lembre-se que o genótipo sempre é representado pelas letras, seja azão, azão. Aí eu vou ter que o gameta desse cara vai ser sempre o gameta azão. Por que isso? Porque no genótipo a gente representa os organismos diploides, que tem a representação de 2N. No gameta, já são as células haploides, então reduz pela metade a quantidade do DNA, a quantidade dos alelos. Se eu tenho um cara que só tem azão no seu genótipo, quer dizer que o gameta dele só vai ter o azão. Quer dizer que se eu tiver um cara que é azinho, azinho, o gameta do rapaz lá vai ser azinho. Se eu tiver lá um bacurinho lá, que o genótipo dele é azão, azinho, qual vai ser o gameta dele? Opa, para Gregor Mendel, vem um detalhe. Quando o organismo ele era considerado híbrido, quando o organismo ele é heterozigoto, metade dos gametas dele vai receber um alelo e a outra metade vai receber o outro alelo. Então, olha o que eu tenho aqui. Se eu tenho um cara que é azão, azinho, pessoal, eu tenho que metade dos gametas vai receber o azão, e a outra metade, por isso que eu gosto de colocar o ou, azinho. Então, ou ele é azão, ou ele é azinho. Qual vai ser? Não sabemos. Mas que todo organismo que ele é híbrido, todo organismo que ele é heterozigoto, metade vai ser dos gametas receberá o alelo azão e a outra metade azinho. Vamos começar a brincar um pouco mais. Eu tenho agora o azão, azão, bezão, bezão. Opa, já tenho agora o quê? Duas características analisadas. Gente, o gameta tem que ter alelo para cada uma das características. Se existe duas características aqui, no gameta vai ter duas. Se eu botar 500 características aqui, eu vou ter 500 características aqui no gameta. A diferença é que é a metade dos alelos. Sempre isso. Beleza?
Então, se eu tenho um organismo que é azão, azão, bezão, bezão, eu tenho duas características. Então, no gameta vai ter que aparecer quantas características? Duas. Se eu tenho que o cara é azão, azão, bezão, bezão, eu não tenho 4 alelos, então aqui eu vou ter que ter quantos alelos? 2. Sempre a metade dos alelos. E eu tenho que pegar um alelo de cada. Quer dizer que vai ter um alelo azão e um alelo bezão. Simples assim. Se eu pegar o mesmo raciocínio, azinho, azinho, bezinho, bezinho, tenho 4 alelos, então tem que aparecer 2. Tenho 2 características, então as duas têm que permanecer aqui. Eu tenho gameta azinho, bezinho. Mas se a gente começa a brincar um pouco mais, azão, azinho, bezão, bezão. Opa, parece que o negócio vai começar a esquentar agora. Eu tenho o quê? O gameta. Ou eu tenho um gameta que recebe o azão e o bezão, ou eu tenho outro gameta, que é o azinho e o bezão. Só tem essas duas possibilidades. Se eu tiver agora o azão, azinho, bezão, bezinho. Ops. Mal, galera. Azão, azinho, bezão, bezinho. O que eu vou ter aqui? Gametas, que poderá ser ou azão com bezão. Eu vou começar a brincar de permutar, pessoal. Ou azão com bezinho, ou azinho com bezão, ou azinho com bezinho. Essas são as possibilidades. Mas, professor, eu já vi questão de vestibular que me mostra outra coisinha. Ao invés de ter simplesmente 4 alelos, ele me mostra lá 6 alelos, 8 alelos e pergunta quantos gametas diferentes são. Ou pergunta quais são os gametas que um organismo que é triíbrido pode produzir, ou tetraíbrido. Olha a seguinte situação. Olha esse genótipo aqui. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezinho. Aí você pensa, eita, agora complicou. Complicou não, pessoal. Olha como é que é o gameta. Eu não tenho 6 alelos aqui, então cada gameta tem que ter quantos alelos? Metade, não é isso? Então eu vou ter que ter 3 alelos. Eu não tenho 3 características, então aqui também vai ter que aparecer 3 características. Uma para a característica A, e aqui eu só tenho o azão, outra para o B, e eu sei. Aí você vai ter ou o cezão, ou a outra possibilidade, que seria azão, bezão, cezinho. Simples assim, certo? Ou começar a brincar um pouco mais. Professor, se eu tiver agora o azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar um gameta. Todos os gametas têm que ter o azão, não tem para onde correr, porque eu só tenho um azão. Aí eu vou brincar de permutar com as outras letras. Pode ser o azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho, ou azão, bezinho, cezão, ou azão, bezinho, cezinho. Pessoal, como é que a gente tem tanta certeza que vai ser só esses 4 gametas se agora eu tenho 6 letras? Tenho 6 alelos. Pessoal, existe uma fórmula ultra mega complicada. Ela é denominada de 2 elevado a n. Esse n aqui, pessoal, significa pares, número de pares em heterozigose. O que isso quer dizer? Pessoal, olha isso aqui. Não, vou começar lá do azão a azão, lá do primeiro mesmo. Não é 2 elevado a n, não é 2 elevado a n, onde esse n é o número de pares em heterozigose. Olha só, eu tenho um azão, azão. Isso aqui é heterozigoto? Não, não é. Então, se não é heterozigoto, eu tenho 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Está aqui, um gameta. Você repete a mesma coisa aqui. Vamos chegar bem aqui, ó, 2 elevado a n, não é isso? Mas agora eu já tenho um par em heterozigose. Então eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 igual a 2. Aqui, 2 gametas. Olha esse último aqui. Novamente, 2 elevado a n. N é o quê? Número de pares em heterozigose. Você está visualizando um parzinho aqui e outro parzinho aqui, ó. São 2 pares em heterozigose. Então eu vou ter 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá igual a 4.
4 gametas diferentes. Aqui os 4. Se eu pegar esse outro aqui, mesmo que eu tenha 6 letras, eu vou fazer o quê? 2 elevado a n. E n é o quê, pessoal? De novo, pela milionésima vez, é o número de pares em heterozigose. Eu tenho quantos heterozigotos aqui? Aqui é homozigoto, aqui é homozigoto e aqui é heterozigoto. Então só tenho um. Se eu só tenho um, ó, 2 elevado a 1 igual a 2. Aqui os 2 gametas. Olha esse outro. 2 elevado a n. 2 elevado a 2 igual a 4. Aqui os 4 gametas. Agora, uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida é como é que eu vou montar esses gametas? Como é que eu vou brincar essa história de permutar? Olha só, vou fazer bem simples. Tem um Azão, um Azinho, um Bzão, um Bzinho. Eu tenho a possibilidade do que aqui? Eu tenho a possibilidade de um gameta, eu separo. Um gameta começar com Azão. Esse gameta que vai começar com Azão, ou ele vai estar ligado ao Bzão, ou ele vai estar ligado ao Bzinho. Mas lembre-se que eu tenho uma outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade do gameta começar com o Azinho. E aí eu vou ter o quê? Ou ele se liga com o Bzão, ou ele se liga com o Bzinho. Ah, cara, agora fica fácil. Olha só, você segue só o caminhozinho, ó. O Azão se liga com o Bzão. Tá aqui um gameta. O Azão se liga com o Bzinho. Tá aqui o outro gameta. Azinho se liga com o Bzão. Mais um gameta. E o Azinho se liga com o Bzinho. Outro gameta. Tá aqui os 4 gametas. Se você olhar lá para aquele outro lado lá, ó, eu tenho quais gametas? O Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quais são os 4 que eu botei? Foi justamente esses 4 aqui. Aprenda a montar isso aqui. Caso você tenha dificuldade, caso você seja aquele aluno que apresenta esse tipo de dificuldade, faça isso daqui. Quando você aprender a fazer isso aqui, você vai começar a considerar isso besteira, fácil de fazer. Para exercitar um pouco mais, vamos fazer isso aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Eu tenho agora o quê? 2 elevado a n, não é isso? E esse n é o número de pares em heterozigoto, em heterozigose. Tem 1, 2, 3. 2 elevado a 3 vai ter 8 gametas diferentes. Você pensa, caramba, vou ter que montar esses 8 gametas? Vai. Algumas situações é solicitado, pessoal, isso em vestibular, então a gente tem que tomar cuidado. É difícil? Não. Como não é? É só você fazer isso aqui, ó. Separa. O Azão pode se ligar com quem agora? Ou com o Bzão, ou com o Bzinho. Aí, opa, agora tem outro detalhe. Não tem a outra letra? Não tem o outro par de letra? Esse par de letra eu também posso botar aqui, ó. Ou o Bzão vai estar ligado ao Czão, ou ao Czinho. E o Bzinho, mesma coisa, pessoal. Ou ele vai estar ligado ao Czão, ou ele vai estar ligado ao Czinho. Mas isso para aqueles gametas que começam com Azão. Eu ainda tenho aquele outro que começa com Azinho. Gente, molezinha agora. O que você faz? Toda essa partezinha aqui, ó, tudo isso aqui, você copia para se ligar com Azinho. Simples. Vou fazer aqui do outro lado para poder ficar mais organizado para vocês, tá? Eu tenho esse do Azão e vou fazer aqui do Azinho. Aí o que foi que eu disse? Você pega todas essas setinhas aqui com essas letras, copia e coloca aqui. Então eu vou ter o Azinho ou se liga com o Bzão ou se liga com o Bzinho. E o Bzão ou vai se ligar com o Czão ou vai se ligar com o Czinho. E o Bzinho ou vai se ligar com o Czão ou com o Czinho. O que a gente faz agora? O que a gente fez lá naquele primeiro lá? Depois que a gente monta o esquema, a gente vai criando as linhas, não é isso? Vai seguindo as linhas. Olha a brincadeirazinha aqui, ó. Se eu tiver o Azão, que se liga com o Bzão, com o Czão eu vou ter o gameta Azão, Bzão, Czão. Logicamente, nesse outro eu vou ter o Azão, Bzão, Czinho. Aqui embaixo, vou ter o Azão, Bzinho, Czão. Aqui, Azão, Bzinho, Czinho. Nesse outro aqui, veja que eu já tenho 4, hein? Metade desse aqui já foi.
Eu vou ter agora Azinho, Bzão, Czão, Azinho, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão, ops, desculpem, Azinho, Bzinho, Czão e o Azinho, Bzinho, Czinho. Eu tenho 4 gametas de um lado, 4 do outro, 4 mais 4, 8 gametas diferentes. E não se iludem, tá? Em vestibular já foi cobrado genótipo assim, onde ele pergunta quantos gametas diferentes são produzidos. Se é só aplicar a fórmula 2 elevado a n. Às vezes é perguntado em vestibular quais são os gametas que foram produzidos. Pessoal, é possível lá um cara botar um genótipo com 10 alelos e perguntar quantos gametas diferentes foi produzido ou poderá ser produzido? É possível sim. Teve já a questão de vestibular que pode ter aparecido, não me lembro bem agora do genótipo, mas era uma coisa assim, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, Ezão. Aí você pensa, meu irmão, 10 letras, 10 alelos, como é que eu vou fazer? 2 elevado a n. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um par interzigose, 2 pares interzigose, 2 elevado a 2, 4 gametas diferentes. E aí mata a questão. Galera, revisem essa aula, tá? Revisem, tentem fazer as questões. Qualquer coisa você pode me procurar no Instagram, Bio Bezerra Neto, tá? Pode adicionar lá, se não quiser adicionar não tem problema, pode perguntar direto pelo direct, manda a questão, manda a foto da questão, diz qual é a dúvida que eu posso te ajudar. Estou aqui para ajudar vocês. Até a próxima, pessoal.